Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto, e o nosso Benfica infelizmente não começou da melhor forma o seu arranque na Liga Nacional. E como vocês sabem, eu fui ver o jogo até Famalicão e acabei de chegar há poucos momentos e estou aqui sentado consternado a tentar perceber como é que vou fazer este vídeo de capas. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 12 de agosto e no dia 12 de agosto de 1940 o Benfica sagrava-se pela primeira vez campeão nacional de basquetebol, após vencer o União de Lisboa no campo do Ateneu por uns expressivos 35-19, mostrando assim a sua superioridade em campo e finalmente alcançando um grande objetivo em termos do basquetebol nacional. E assim sendo, o Benfica alcançava o seu primeiro grande título nesta modalidade e estava assim de parabéns. Já de parabéns não está a equipa principal de futebol do Benfica desta temporada. Mas enfim, já iremos falar sobre isso mesmo. Vamos começar por ver as nossas manchetes e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Virou hábito. Águias voltam a perder em Famalicão, com a exibição pálida e a entrar em falso no campeonato. Após perder 2-0 em Famalicão, com gols de Sorriso e Zaidu. Entretanto, os adeptos encarnados assobiaram a equipa no final. Roger Schmidt disse ainda que Neres quer sair e preciso de jogadores focados. Já Armando Evangelista diz que sabíamos que tínhamos que fazer o jogo perfeito. E é assim, meus amigos, eu nem sei o que vos dizer. Como sabem, eu desloquei-me até Famalicão, onde estive assim presencialmente no estádio municipal dessa mesma cidade e onde tinha muitas esperanças que o Benfica entrasse bem no campeonato. Mas infelizmente não entrou. Fiz os shorts durante o dia de ontem, durante a viagem, inclusivamente quando saiu o 11 de Roger Schmidt, e vou-vos ser sinceros, atendendo àquilo que o Benfica jogou nesta pré-temporada, achei que este era o 11 ideal para entrar em campo. Mas a atitude da maior parte dos jogadores não foi aquela que eu esperava quando se usa este manto sagrado. Sim, senhor e meus amigos, estavam mais de 30 graus nas bancadas e os adeptos cantaram durante toda a partida apoiando a equipa, inclusivamente quando o Benfica sofreu o primeiro golo, inclusivamente quando o Benfica sofreu o segundo golo. Mas houve muita atitude displicente por parte dos jogadores do Benfica e não é isso que eu espero dos jogadores encarnados. Também não me quero estar a alongar muito, pois como é lógico, mais logo vou fazer então um vídeo de rescaldo desta mesma partida. E aí sim irei-me focar um pouco mais na análise individual, na prestação dos jogadores do Benfica e também do técnico encarnado. Entretanto aqui Estoril 1, Santa Clara 4, Farense 1, Moreirense 2 e Braga 1, Estrela da Amadora 1. O Estrela ofuscou Guerreiros. Minhotos marcaram primeiro, mas deixaram-se empatar cerca do fim. E entretanto, Daniel Sousa despedido. Carlos Carvalhal pode estar de volta ao Minho. Aqui o Braga também não começou da melhor forma, no entanto o seu presidente teve mão pesada. Há quem defenda dentro do seio dos adeptos encarnados que talvez Rui Costa devesse fazer o mesmo. Entretanto, ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Ivan Jaime gosta de ser protagonista. Que o garante é Hélder Duarte. Trabalhou com o espanhol em Famalicão e vê-o a crescer. E entretanto, Chico Conceição, mais ruído que propostas. Tal e qual, como eu tinha dito, dificilmente alguém vai pagar 45 milhões de euros pelo filho de Sérgio Conceição. Ainda aqui morreu José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal. E aqui, desde este humilde canal, os meus sinceros pêsames para a família e amigos. Ainda no Sporting, Ioannidis vai exigir investimento inédito. Leões não desistem do avançado do Panathinaikos. Os gregos terão recebido proposta de 27 milhões de euros do Leicester. E assim sendo, o Sporting terá que abrir os cordões à bolsa se quiser garantir o goleador grego. Vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Sorriso dá lágrimas. Golos de Sorriso e Zaidu ditaram a derrota. O Benfica cai em Famalicão 2 vezes em 3 meses. Após perder 2-0, Schmidt diz: estamos muito decepcionados. E João Mário diz: é um abre-olhos. A polícia controlou os adeptos encarnados após o jogo. Poderá ter acontecido, não vou dizer que não, mas sinceramente eu estava no lado do público do Benfica
Estive assim presente no que se chama a jaula no campo do Famalicão e não houve qualquer distúrbios por parte dos adeptos encarnados, nem quaisquer altercados. Havia, como é lógico, adeptos espalhados por mais zonas do estádio, mas também não se viu nem se ouviu nada. O Benfica, ou seja, os adeptos do Benfica, portaram-se de forma ordeira. Por isso não sei que raio de notícia é esta, aqui na capa do Jornal da Cofina. Mas enfim, relativamente à partida, eu espero mesmo que seja um abre-olhos, pois a atitude explicente dos jogadores, como eu disse, no jornal do jogo, foi demasiado evidente. Não havia intensidade na disputa de lances e praticamente o Famalicão ganhava as primeiras bolas e quando não ganhava, definitivamente ganhava sempre as segundas bolas. E isto não pode acontecer. Intensidade e motivação nunca pode faltar aos jogadores do Benfica. Nunca. Ainda aqui Daniel Sousa despedido após o empate do Braga com o Amadora. E no Porto, Galeno só vê o Dragão. E extremo passo ao lado do mercado. Tem sido associado a Roma, Juventus, Nottingham e Wolves, mas a dedicação demonstrada contagia técnico e SAD. E entretanto, Sérgio Conceição e o adeus de Pepe, contribuímos com 9 troféus. Ora, isto sinceramente é uma coisa que eu não entendo. Estás a comentar assim o abandonar da carreira de um jogador mítico do Futebol Clube do Porto e puxas a brasa à tua sardinha a dizer contribuímos. Não. Nesta situação, Sérgio Conceição devia ter falado apenas de Pepe, pois ao fim e ao cabo é disto que se trata. Elogiar a carreira do central portista. Mas enfim. Ainda aqui no Sporting, a tática para Ionidis. Como o Leão quer agarrar o avançado. A SAD pode aumentar valor fixo em mais 2 milhões de euros e variáveis de 3 por objetivos também podem subir. O Leicester oferece 27 milhões de euros, mas o jogador prefere Portugal. E entretanto, na Choupana, Amorim atrás da Vitória 150. Ainda aqui o destaque para o falecimento de José Manuel Constantino e nos Jogos Olímpicos teremos sempre Paris, a melhor participação portuguesa de sempre, nos Jogos Olímpicos que fecharam ontem na capital parisina. E assim sendo, temos também de dar os parabéns aos atletas portugueses, pois foi sinceramente uma grande prestação e, na minha opinião, bem acima dos objetivos que estavam assim traçados. Houve vários atletas que surpreenderam, infelizmente alguns não alcançaram as medalhas a que se propunham, mas há que dar assim os parabéns a todos os atletas que participaram, pois esses sim honraram a camisola do combinado nacional, ao contrário dos jogadores do Benfica ontem em Famalicão. Vamos agora ver então o que é que diz o Jornal A Bola e o mesmo diz-nos que Sorriso ficou em Famalicão. Tal como na época passada no Bessa, Benfica volta a iniciar a Liga com derrota. Roger Schmidt diz ainda, não tem explicação para o que aconteceu. Falhámos em tudo, até individualmente. E parece que há um descontentamento com os adeptos. David Neres quer sair e precisa de jogadores que estejam totalmente focados no Benfica. O técnico alemão explica assim a ausência do jogador brasileiro. É assim, o técnico alemão saberá melhor do que ninguém do que é que se passa dentro do balneário. Mas para mim é inconcebível que se abdique de 2 jogadores, e estou a falar de David Neres e de Artur Cabral, em detrimento de uma venda, ou seja, em detrimento do sucesso desportivo do Benfica, que se aposta assim na venda e se deixa os jogadores em Lisboa. Não estão focados, mas são trabalhadores do Benfica e, como tal, têm que estar disponíveis para jogar, pois ao fim e ao cabo quem eles pagam o salário é o Benfica. E se havia um jogo, têm de estar convocados e têm de estar focados, pois são profissionais de futebol. Relativamente ao que é que aconteceu em campo, é muito fácil. Nunca poderás ganhar um jogo se não rematas pelo menos uma vez à baliza. E as estatísticas são bastante claras. O Benfica não rematou à baliza. O Benfica criou 2 ou 3 jogadas de perigo, mas acabou por rematar ao lado. Mas o problema nem sequer foi os remates. É evidentemente que sem gols não ganhas as partidas. Mas o que custou ver foi realmente a intensidade do Benfica em campo. Eu vi os jogos da pré-época e em qualquer jogo da pré-época o Benfica mostrou mais intensidade. E isso, meus amigos, não é negociável. Ainda em Inglaterra, Bruno Fernandes renova com o Manchester United até 2027. E nos Jogos Olímpicos, balanço português positivo no adeus a Paris 2024. Ainda aqui no Olimpismo de luto, morreu José Manuel Constantino. Pois, infelizmente, nem tudo são boas notícias para o Olimpismo português nos dias de hoje. Queria aproveitar também para pedir desculpa pela minha voz, mas após ter estado na bancada a cantar durante o jogo todo e de ter feito a viagem para cima e a viagem para baixo, é normal que neste momento, que são 5 da manhã, não tenha assim uma voz bastante definida. O que eu gostava de ter visto definido era a atitude do Benfica em campo.
Ainda aqui Salvador despede Daniel Sousa e no Sporting alternativa a Ioannidis em estudo. O Leicester avança mesmo para o avançado grego do Panathinaikos. E no Futebol Clube do Porto, a segunda vida de Ivan Jaime. Decisivo na Supertaça, o espanhol voltou a faturar com o Gil Vicente. E é assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque para o dia de hoje vai para a estrepitosa derrota no início da caminhada do 39 por parte do Benfica. Atenção, meus amigos, eu estou muito chateado com a atitude dos jogadores do Benfica, mas não deixei de acreditar, nem em Roger Schmidt, nem nestes jogadores. Acho que o Benfica precisa de reforçar, mas talvez não tanto para o 11 titular. O que eu exijo é melhor atitude, existe um jogo mais trabalhado. E, por favor, que acabemos já com este duplo pivô defensivo que não faz qualquer sentido para uma equipa que normalmente se fecha atrás. Tínhamos Coxu no banco. Eu percebo que Di Maria não pudesse jogar logo de início, pois ao fim e ao cabo o mesmo acabou de chegar de férias e também não passaríamos a imagem correta que um jogador que chega de férias e sem ter participado na pré-época fosse titular. Mas eu exijo mais criatividade no meio. O Benfica praticamente não criou jogadas de perigo na primeira parte. Foi um Benfica completamente incómodo na primeira parte e isto não pode acontecer. Sabíamos que os nossos rivais já tinham entrado em campo e tinham ganho e como tal o Benfica precisava de se colar ao topo da classificação. Mas não foi isso que fez e infelizmente perdeu. Não está nada perdido, foi apenas a primeira jornada e como eu disse já várias vezes ao longo desta pré-época, vai ser um duro caminho na batalha para se sagrar novamente campeões nacionais e poder levantar o 39 para o final da mesma. Lá para os lados de maio, no Marquês estaremos todos a festejar, mas é preciso que o Benfica muito mude a sua atitude, pois ao fim e ao cabo, aquilo que vimos ontem não é Benfica, pois o Benfica é muito, muito mais do que aquilo. É assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Mas logo não se esqueçam que iria lançar o vídeo então de análise desta partida. Tenham um bom dia, tenham uma boa semana e viva o Benfica!